Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Você não está no Jornal Nacional, é isso mesmo? Hoje nós estamos de dose dupla aqui. Boa noite. Você Então, está no queridos, Jornal Portal 2. no Jornal Portal 2? Pode ser, né? Vamos ver o que vai dar disso aí, né? Então, irmãos, hoje seria o meu dia de pregação. Aí, como eu não havia estudado muito bem, eu trouxe o professor junto. Não foi isso. Sério que foi isso? Não foi. Acha? Eu estava com uma ministração preparada, né, para o dia de hoje, e conforme o Beto foi pregando no domingo, eu fiquei com um desejo no meu coração de trazer ele junto comigo nessa ministração, que nós vamos falar a respeito de o coração em chamas. Como nós, cristãos, mantemos o nosso coração com a chama acesa, pela paixão pela palavra, pela paixão por Jesus Cristo, pelas coisas do Senhor, a paixão por servir, a paixão por adorar. Então, a direção que Deus me deu foi com relação a isso, a ministração nesse tema. Mas como é que esse tema chegou para mim? Eu precisei, um dia de noite, parar um momento para orar e comecei a meditar na palavra do Senhor. E o Senhor me levou a orar pela minha família, para que o coração da minha esposa, dos meus filhos, o meu coração, esteja ardendo pela presença e pela obra do Senhor. Então eu vi que arder pela obra, o coração ardente pela obra, ele está muito ligado à intimidade com Deus, a estar próximo de Deus. E quando eu fui começando a orar, me veio esse desejo de orar pelo coração em chamas, de estar disposto a servir a Deus, sabe, Beto? E aí então, a palavra que me veio para me dar uma direção foi essa palavra de Daniel. Essa palavra de Daniel. E o Beto, como ele estava pregando domingo, sobre o... Deixa eu só desligar meu celular aqui. Pega um celular aqui que deu ruim. Então o Beto ministrando referente à importância de honrarmos os nossos pais, a voltar a velhos costumes, bons costumes, esse que trazem a tradição para a família, uma tradição respeitosa, coisas que nós estamos perdendo, né? E eu fiz um link naquele momento, que muitas vezes nós perdemos os bons costumes por andar em lugares onde não deveríamos andar, onde as pessoas também não se importam com essas coisas. Então, Beto, eu estou trazendo essa ministração hoje e te convidei para estar junto comigo. Eu lembrei um dia, não sei se tu vai lembrar, nós estávamos na reunião do Grupo Mira. Quem for do Mira vai lembrar, quem não sabe o que era o Mira anteriormente, nós éramos... Fala um pouquinho o que era o Mira anteriormente. Eu vou falar das reuniões que nós fazíamos. Tá. E naquela reunião sempre tinha um discipulado, lembra? Sim. Então, o Mira, ele era um grupo de evangelismo. Apenas isso, né? Nós usávamos as artes para falar do amor de Deus e tínhamos um grupo que era discipulado semanalmente. Toda terça-feira, né, Beto? Então a gente, além de fazer os ensaios, evangelismos, as capacitações, né, que tínhamos sempre, cursos que fazíamos, né? A gente também tinha um discipulado semanal que ali a gente tratava, né, do caráter e da vida com Deus, testemunho. Exatamente. Então, Aí, Beto, tu lembra que uma vez a gente pegou o livro de Whitman para estudar? Autoridade Espiritual? Sim. E nós tínhamos que ler aquele livro e depois trazer uma pregação, o que Deus falou contigo, e explanar ali no meio do nosso povo ali, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu preguei. Ah, é? Eu lembrei. E a introdução que eu quero fazer a essa pregação de hoje é a mesma introdução que eu fiz naquele dia. Poxa. E eu lembrei. E eu acho que eu orei assim com todo o meu coração quando o Frank falou assim que a gente tem que criar memória. E graças a Deus isso veio na minha mente. Glória a Deus por isso. E Glória a Deus. eu lembro que eu ministrei e também lembro
do olhar da Carol, assim, para mim, com os olhos arregalados, assim, ó. E eu sempre tive, vou confessar uma coisa para mim, para vocês aqui. Se o Tiago estiver assistindo a Carol, vai ser legal também. Eu sempre tive muito temor de pregar na frente da Carol e do Tiago. Porque eu sempre achei eles muito, assim, estudiosos pela palavra, sabe? Então, eu sempre tive muito medo de falar alguma coisa errada. E até hoje é assim, mas glória a Deus, né? Porque Deus tem dado capacidade para eles, tem dado, sabe, sabedoria, conhecimento, e eles têm sido instrumentos na mão do Senhor hoje, né? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. E a palavra, Beto, que eu trouxe aquele dia, a introdução, foi com relação à facilidade que hoje a gente tem. A palavra de Deus, e onde a gente passa, não sei se tu concorda comigo, a gente vê um outdoor, Jesus te ama, Jesus voltará, placas de igreja já com versículo bem grandão, tem 2 ou 3 canais da minha televisão aberta que falam com relação à palavra de Deus, e eu lembro que naquele dia, já vai fazer de 9 a 10 anos isso, eu falei justamente disso, que a palavra de Deus está tão acessível que às vezes ela perde a importância que ela tem. A pessoa olha e acaba banalizando a palavra de Deus. E essa banalização da palavra de Deus, eu estava estudando, Beto, e aqui em Itajaí, 50% das pessoas são católicas e 31% são evangélicas. Então quer dizer que 80% das pessoas aqui em Itajaí, elas conhecem a Jesus Cristo. E a gente vê que o fato, não sei se tu tem tu também, depois eu vou deixar tu falar um pouco sobre isso, não sei se tu tens também essa impressão de que pelo fato de a palavra de Deus ela ser muito acessível e comum, as pessoas elas acabam banalizando e não valorizando. E isso tu já sentiu que às vezes deixa as coisas meio morna? Os cristãos assim ficam meio morno porque não existe um confronto muitas vezes, às vezes existe só, conhece Jesus Cristo, ou dá a paz do Senhor, ou sabe que é crente, e acaba não tendo um confronto. Não que o confronto seja necessário, mas acaba deixando a gente meio que estagnado. Eu acho que esse cenário deixa as pessoas assim? Na realidade, não vamos dizer que estão acostumados com a palavra, porque se tivessem realmente em sintonia com a palavra, não estariam frios, né? Eu acho que o que está acontecendo no Brasil as pessoas estão sendo igrejadas, né? Elas estão sendo trazidas para a igreja de qualquer maneira, através, quem sabe, de metas, né? Uhum. Muitos movimentos, né? Isso foi muito forte no início do ano 2000 e continua até hoje. As metas de crescimento a todo custo. Então, é importante a pessoa estar dentro da igreja a custa do que fosse, né? Uhum. É muito bom estar na igreja, com certeza. Só que não significa ter compromisso com Deus. Então, o que eu vejo hoje é que, como se tornou muito normal dizer que é cristão, perde-se o sentido de realmente o que é ser cristão. Então, qualquer um que pensa qualquer coisa pode dizer, não, eu penso assim, mas eu sou cristão. Só que ser cristão é muito mais do que uma escolha religiosa. Ser cristão é estar debaixo da disciplina da palavra de Deus. E quando eu falo disciplina, não digo doutrina. Eu digo realmente os fundamentos da palavra de Deus. Então, eu preciso andar de acordo com aquilo que o Senhor fala na sua palavra. E o que nós vemos hoje é cada um faz aquilo que acha melhor e intitula-se cristão porque simplesmente um dia levantou a mão, aceitou Jesus e hoje frequenta uma igreja. Exatamente, é o que eu penso também. Eu gostaria de entrar na palavra, ali no livro de Daniel, se vocês estiverem em casa com a Bíblia e quiserem abrir, a gente vai usar o livro de Daniel como uma orientação de Deus e um plano de fundo para que a gente possa estar conversando sobre algumas coisas que aconteceram com Daniel, que a gente pode transmitir para a nossa vida e trazer uma aplicação prática, para que a gente possa ter um posicionamento em Cristo. Amém? Então eu vou começar lendo ali, Beto, Daniel do 1
até o 16. Capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Só abrir aqui a minha Bíblia que eu não abri ainda. Quem quiser interagir, pode interagir na live, Xande? Pode interagir aí só se tu ficar Fico, mexendo aí, porque eu não vou conseguir. Pode deixar que eu fico aqui. Já é um milagre estar conseguindo conversar Eu contigo fico e ficar... aqui de... Como é que fala? Ai, meu Deus. Quando é corrida de regularidade, tem o piloto, tem o o copiloto e o navegador. navegador. Eu tô de navegador hoje aqui. Eu marquei minha Bíblia aqui. Não sei se os irmãos estão abrindo a Bíblia em casa, mas eu estou abrindo aqui, então vamos lá. Daniel 1, capítulo 1, versículo 1 até o 16, a gente vai ler, tá? No ano terceiro do rei de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a situou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real do vinho que bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misaque de Mesaque e a Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com todo o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimente e peço-te aos teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer, água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as iguarias finas, as iguarias e os vinhos que deviam beber, e lhes deram legumes. Olha só que tremendo. Vamos orar, Beto, nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, esta ministração, esse momento. Coloco também, Senhor, a vida do Roberto diante da Tua presença, do nosso pastor, Senhor. Obrigado pela presença deles, obrigado pela presença dele, obrigado pela vida dele, Senhor. Te peço, Senhor, para que o coração de cada um que esteja ouvindo essa ministração, Senhor, seja aberto, Senhor, facilitando, Senhor, a entrada da Tua palavra no coraçãozinho deles, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo esteja com eles, fazendo-os ouvir e, Senhor, ministrando
a cada coração, a cada ponto, Senhor, que for colocado aqui, para que a gente venha, Senhor, através do arrependimento, tendo o desejo de mudar atitudes ou coisas que não agradam a Ti. Amém. Mas ministra no nosso coração e assim damos liberdade a Ti, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. Beto, eu quero dizer para ti, meu irmão, que tu fosse uma grande inspiração na minha vida. Quando essa palavra ela começou a tocar para mim, eu disse, eu não tenho esse coração ainda ardendo em chama, com esse, sabe, com essa chama assim a ponto de ser fervoroso e sair por aí orando e as pessoas com desejo de conhecer a Deus por causa da minha presença, porque eu estou ali orando, sendo testemunho do Senhor. A gente não vê isso de forma prática, mas eu quero ser assim. E eu quero dizer para ti, Beto, que tu tens sido assim na minha vida. A pregação de domingo, ela trouxe para mim constrangimento em muitas coisas. Com relação a celular na mesa, com relação à educação dos meus filhos, a honrar algumas coisas que nós estaríamos deixando para trás, a voltar e a repensar nessas coisas, no estar à mesa. A gente está à mesa, assim, a gente já tem esse hábito, mas não com esse propósito, é porque já era um costume nosso. Mas então a gente pensou, não, vamos fazer isso de forma com que tenha um propósito, que seja a nossa comunhão, a hora de compartilhar, a hora de aconselhar, a hora de abrir o coração, né? Então, assim, Beto, aquilo que Deus tem falado contigo, tem queimado aqui em mim, porque tem queimado em ti também. Amém. E a gente vai ver na história de Daniel aqui algo muito comum, que eles, Daniel, o Ananias, Misael e Azarias, eles tinham isso em comum. Eles estavam os 4 longe da terra deles, mas eles juntos oravam ao Senhor e um aquecia o coração do outro. Para quê? Para se continuar santos servindo ao Senhor. Amém. Amém? Queres comentar alguma coisa com relação a isso? Esses 4 jovens, esses 3 jovens, né? Daniel e os 3 jovens, eles vieram cativos da Babilônia e ali eles foram confrontados a respeito da sua fé, e o que ardeu no coração deles foi o desejo de manter firme aquilo que eles acreditavam, de forma que não se contaminasse com os costumes, porque eles sabiam que o próprio Senhor já avisava na sua palavra que o povo de Israel não deveria se misturar com outros povos, porque se misturasse, eles adotariam os costumes. Então eles tinham essa consciência que eles precisavam se manter santificados, né? Que a palavra santo, ela tem o significado de separação, né? Então eles tinham que se manter santificados, separados daqueles costumes, para que continuassem honrando o Deus de Israel. Porque eles já percebiam que muitos dos conhecidos deles que foram levados cativos já estavam se dobrando já aos outros deuses, praticando aquilo que o Senhor não se agradava. Então eles manteram firme, né? Sim, não te cortando, mas talvez complementando, o que acontecia, pelo que eu estudei, Babilônia era assim, tudo que havia de melhor e tudo que havia de mais tecnológico estava na Babilônia. Pelo próprio desejo que eles tinham da idolatria e desse desejo pelo poder, eles, embora seja um povo pagão, e ali onde havia muita devassidão pela própria idolatria, pelo próprio desejo de ser melhor do que as outras nações, eles adoravam muitos deuses, né? E o cenário lá, pelo que eu estudei, na Babilônia, era um cenário onde eles adoravam deuses que traziam benefícios para eles mesmos. Então, se aquele Deus servisse para alguma ocasião, eles levantavam um altar para aquele Deus, adoravam até que o objetivo deles fossem cumpridos. Diferente do que Deus tem ensinado ao povo hebreu, ao povo de Daniel, ao povo desses 3 amigos de Daniel, diferente do que eles têm aprendido, que era honrar um Deus que era poderoso, mas que estava ali porque amava aquele povo, né? Então, eu queria começar aqui a explanar um pouquinho da pregação ali com relação ao livro de Daniel,
Na minha Bíblia tem um detalhe bem importante, Beto, que diz assim, ó, que o nome de Daniel original quer dizer Deus é meu juiz. E quando ele foi passado para Betelsazar, ele quis dizer que Bel protege o rei. Então, a identidade desses jovens foi de toda forma tentada ser mudada. Aí depois, o de Ananias, o Senhor é grandioso, significa. E o nome dele babilônico seria Sadraque, que quer dizer que eles transformaram para temor de Acu, que era um dos deuses que eles adoravam. O Misael, que quer dizer o significado deles hebreu, quem é como Deus. E lá na Babilônia passaram para Mesaque, que quer dizer quem é como Acu. Olha o confronto que eles tiveram. E Azarias, o Senhor ajuda. Esse é o nome dele hebreu. E o nome babilônico queria dizer Abednego, que quer dizer servo de Nebo, que servo de Nabucodonosor, que se for ver o nome de Nabucodonosor no original é Nebo alguma coisa, que dá relação a outros deuses. Então eles foram para um lugar onde eles poderiam se deixar ser seduzidos, porque eles teriam uma boa vida, eles teriam boa comida, mas a palavra de Deus estava tão enraizada no coração deles que eles não se permitiram contaminar. E a ideia do cativeiro, Xande, justamente é fazer essa lavagem cerebral. Eles tiraram o povo da sua nação, levaram para uma outra nação, trocaram os nomes para que houvesse toda uma formatação na mente. Se apagasse os costumes deles, se apagasse como vivia o povo, como era a terra. Porque assim, se de uma cidade para outra, a gente já vê diferença nos dias de hoje, de um bairro para o outro, né? Quando nós viemos aqui para o Portal em 2013, parecia que era outra cidade. Por quê? É um local onde tem uma mistura muito grande de pessoas do Brasil inteiro. O Portal, Santa Regina, são os bairros que recebem muitas pessoas de fora, né? Então, era um bairro diferente do restante de Itajaí, né? Então, imagina só, imagina tu ir para outra nação. Aqueles brasileiros que vão tentar a vida fora, né? Acabam adotando aquele costume, aqueles hábitos, enfim, daquela nação, né? Então, a ideia do exílio não era só fazer prisioneiros, mas sim mudar a mente daquele povo. E muitos embarcaram nessa mentalidade e iniciaram suas vidas, formaram família. Tanto é que depois, quando eles voltam do cativeiro, voltam com Esdras para reconstruir os muros, Jerusalém, ali Esdras encoraja o povo a deixar as esposas, os homens que casaram com esposas de outras nações, deixar e não ter mais uma aliança de família com eles. Por quê? Porque eles misturaram totalmente as culturas, né? Tanto é que os samaritanos, que são o povo que ficaram no Reino do Norte, o povo que não foi levado, ficou lá na Samaria, outros que foram levados pelos assírios e voltaram, enfim, ficaram morando no Reino do Norte ali, se tornaram um povo misturado, que se misturou com outras nações e adoraram outros deuses. Por isso que havia tanta rixa entre os judeus, que guardavam, né, a palavra, tentaram guardar os costumes do Senhor, né, e os samaritanos que totalmente desprezaram, né? E assim eles perderam a identidade deles. Nessa misturança, esse cativeiro fez toda a diferença, porque foi o momento em que eles se obrigaram. Sim. Vai saber a circunstância que eles passavam. Sim. Onde eles tiveram a mente deles totalmente transformada, talvez por falta de comida, talvez pela obrigação que fizeram eles passarem, e eles tiveram que tomar outra postura. Aí qual era o cenário, né? Eles viam lá uma nação próspera. Imagina só, vamos supor, uma nação próspera hoje, ainda por mais que esteja com algumas crises econômicas, é os Estados Unidos, né? Em crescimento, a gente sabe que é a China, mas em poder é os Estados Unidos. Imagina só alguém sair de uma nação pobre,
de uma nação que está em guerra, que está totalmente devastada, e para uma nação rica e ter a oportunidade de se dar bem. Então, aconteceu com Daniel isso. Sim. Ele negou isso. E ele só não negou como ele se colocou numa situação muito delicada. Porque ele não estava negociando seus princípios, mas ao contrário, ele podia perder a vida. Sim. E a gente está fazendo o estudo de Marcos no grupo caseiro, e lá em Marcos fala que o cristão ele tem que ser o sal da terra, que se o sal não tiver sabor, de nada adianta. E olha só como foi tremendo esse posicionamento de Daniel, porque ali no comecinho do capítulo 1, olha só o que ele fala ali, que ele levou também os utensílios da casa de Deus. Eu quero só fazer um adendo aqui, que se vocês forem ler no versículo 1 ali no capítulo 1 do versículo 2, no finalzinho, ele diz assim, ó, e alguns dos utensílios da casa de Deus, em letra maiúscula. No finalzinho ele fala assim, ó, a estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, letra minúscula, e pôs na casa de tesouro dos seus deuses, letra minúscula também. Essa diferença de letra minúscula e maiúscula, irmãos, quando a Bíblia está se referindo ao Deus, o nosso Deus, o Deus dos Hebreus, o Deus da Bíblia, ele refere-se a ele em letra maiúscula. Quando está se referindo a outros deuses, a ele se refere com letra minúscula. Por isso que tem essa diferença. Então, às vezes, quando você for ler a palavra de Deus e ver Deus com letra minúscula, ele quer dizer que não é o nosso Deus, ele não está se referindo ao nosso Deus, tá? Eu estou falando isso porque esse dia eu fui questionado com relação a isso, então tem alguns irmãos que têm essa dúvida. Mas dentro desse capítulo ainda, desse versículo, está escrito assim, ó, levaram alguns dos utensílios da casa de Deus. A gente entende pela palavra de Deus que os utensílios que eram usados para fazer o culto ao Senhor, naquele momento do Santo dos Santos, eles eram utensílios que eles eram específicos para o culto, separados para Deus. Isso quer dizer que eles eram perfeitos? Dentro da medida do possível, eram o mais perfeito possível. Então, esses utensílios aqui, eles eram exclusivamente separados para Deus. Quando a gente traz essa questão santidade para nós, né, Beto? Ele quer dizer que santidade para nós também quer dizer ser separado para Deus. E só que dentro da diferença do utensílio para nós, é que um utensílio era perfeito, feito de ouro, o melhor que pudesse ter naquela época. Só que quando santidade ela se refere a nós, se eu estiver esquecendo alguma coisa, pode colocar depois, quer dizer que nós devemos ser separados para Deus, de uso exclusivo para o Senhor. E isso não quer dizer que nós somos perfeitos, mas que nós temos que caminhar com o desejo de conhecer a palavra do Senhor para sermos santos, separados para Ele, buscando essa santificação e ser de uso exclusivo do Senhor. Amém. E olha só que interessante, Daniel, ele entendeu isso. Ele sabia que ele estava lá, mas ele era de uso exclusivo do Senhor. Eu acho que, conforme a gente vai lendo a palavra de Deus aqui em Daniel, a gente vai entendendo que isso foi o que manteve eles vivos com o desejo de servir ao Senhor, entendendo quem eles eram no Senhor e por que eles estavam ali. Para ser sal, para se fazer a diferença, mas não para mostrar para os outros, porque a fé estava enraizada dentro deles. Eles tinham uma fé alicerçada em Deus, no que eles aprenderam. O Frank falou na sua pregação que devemos criar memórias, né? E o povo, quando atravessou o Rio Jordão, ele fez aquele memorial para que o povo lembrasse que eles foi Deus que os levou fizeram eles chegar na Terra Prometida. E se as outras nações se corrompessem, aquele memorial era para lembrar que eles adoraram esse Deus real, esse Deus que os livrou do Egito. E Daniel aqui, com esse posicionamento de santidade, ele constrange todo o pecado que existe na Babilônia. Ele começa a mudar. Primeiro, ele entende que honrar a Deus, em primeiro lugar, agradaria o coração de Deus, antes de qualquer benefício.
E o que ele faz? Nós não vamos se contaminar, por mais que sejam as melhores iguarias, os melhores vinhos, as melhores comidas. Nós vamos se alimentar daquilo que o Senhor disse que nós podemos se alimentar. Então traga para nós legumes e água. Provavelmente a carne, a proteína que eles serviam lá deveria ser consagrada aos outros ídolos, outros deuses, então eles não se permitiriam comer, ou seria uma carne que era impura, conforme está escrito lá em Deuteronômio, né? Então, eles preferiram agradar a Deus e desafiaram. Então, quantos de nós, Beto, às vezes é seduzido pelas coisas do mundo, sabe o que Deus espera de nós, mas por conta da necessidade do cenário que não é favorável, nos deixamos levar pelas circunstâncias e aí não experimentamos aquilo que Deus realmente quer para nós. Sim. Né? Porque Daniel, ele, como eu estava falando, ele entrou numa nação próspera, com tudo para dar certo, e o que ele tinha? Nada. Ele só tinha desgraça. Só tinha a memória recente da escravidão, de perder tudo, os seus bens. Isso a gente se aplica também à nossa vida, os dias de hoje. Muitos cristãos, eles se apaixonam por Cristo e começam a viver para Cristo e, sabe, desfrutar das bênçãos, que é realmente uma bênção servir ao Senhor, estar com a igreja, estar com os irmãos, alegria quando o Espírito Santo vem, ministra e fala conosco e nos ensina. Mas quando vem uma luta, parece que esquece tudo aquilo que Deus fez. Começa a vir uma amnésia grande, né? Daniel não se deixou levar por essa amnésia. Ele sabia quem era Deus, o Deus que ele cria. Então não importava o estado que ele estava naquele momento. Para ele, Deus continuava sendo Deus. E ele honrou Deus. E o interessante, né? Já pulando lá para frente, Daniel foi um profeta que profetizou em 3 reinados de reis, né? Reis pagãos, né? Então, além de ele não ser morto, ele foi considerado sábio. Então, ele foi honrado como sábio, né? Então, ele manteve a posição dele, a postura. Todos sabiam que ele era um profeta de Deus, que ele falava aquilo que Deus mandava, que ele não se dobrava, não se rendia. Nabucodonosor tentou de diversas formas, ele era meio louco, né? Enfim, mas ele teve que se render à fidelidade de Deus através da vida de Daniel, a forma que ele não se deixou levar pelos costumes da Babilônia, e ele ficou firme. Depois veio o reino da Pérsia também, ele também não se dobrou e ficou firme. E olha só, Beto, como o inimigo, nós estávamos estudando isso aí também lá no grupo caseiro, como o inimigo ele vem nos afrontar, colocando a dúvida no nosso coração. Quando Daniel fala para a pessoa que está cuidando dele, o eunuco, responsável pela alimentação, ele diz, olha, então nós não queremos se contaminar com essas coisas do rei. Nós queremos comer legumes e água. E olha só, uma coisa que acontece interessante. Olha o que ele fala para ele, o eunuco. Tenho medo. Ele disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Olha só, se tu não seguir o padrão daqui, tu vai ficar diferente, mais abatido, e aí o rei vai ver que tu estás diferente e quem vai morrer sou eu. Sim. Então, eu posso entender também que se eu não me permito seguir o fluxo do mundo, eu vou ficar tão diferente no mundo que eu vou ser excluído. Olha só o que o inimigo usou através desse eunuco para falar para ele, olha, se tu não comer da comida do rei, tu vai ficar magro, pálido, tu vai ficar diferente.
E hoje, Beto, para usar mais um versículo da Bíblia, para contextualizar isso aí, a serpente, quando botou a dúvida no coração de Eva, não foi tão diferente. Ela disse: será mesmo que de toda a árvore do jardim tu não pode comer? Aí ele disse: não, de toda eu posso comer, menos dessa. Mas por quê? Será mesmo que tu não pode? Sim. Então essa dúvida, o inimigo também quis colocar no coração de Daniel. E eu entendo que hoje, principalmente os jovens, mas nós também, somos seduzidos pelo mundo. Os jovens são seduzidos a serem parecidos com todo mundo que está no mundo, porque senão eles vão ser excluídos. Mas a gente entende que o coração fervoroso de Daniel fez com que eles e seus amigos ficassem firmes no posicionamento para honrar a Deus na vida deles, a mostrar através da vida deles quem é o Deus de Israel, independente do lucro que eles teriam, se isso, independente disso, custasse a vida deles, mas eles queriam mostrar que eles não se contaminariam. Eles queriam, porque hoje, Beto, a gente fica com medo de se queimar. Eu acho que essa é uma forma de se falar que fica mais claro de entender. A gente tem medo de se queimar. Se eu orar dentro do CIS por alguém e todo mundo vê, eu vou me queimar. Se eu orar na escola e todo mundo vê, eu acho que eu vou ficar queimado. Se eu orar na faculdade e todo mundo vê, no trabalho, na rua, eu vou ficar queimado. Mas se é aquilo que Deus quer que a gente faça? Então essa preocupação de se queimar, às vezes, faz com que a gente fique, sabe, deixe de experimentar aquilo que Deus tem de melhor para nós. O fruto disso. Que a gente vê que o fruto disso depois, foi que depois de 10 dias, eles eram os mais viçosos, os mais bonitos. E aí o que acontece? O eunuco tira a ração diária que era diferente dos outros e coloca a mesma. Eu acho que não ia fazer o mesmo efeito, porque o que fez o efeito foi a adoração a Deus. Fidelidade, né? A fidelidade ao Senhor. É verdade. Quiser comentar alguma coisa referente a isso, senão eu vou para o próximo ponto aqui. Então, só para concluir esse pensamento, os nossos jovens, eles são, falasse mesmo, né? Eles são desafiados na escola com relação a isso. Por quê? Porque na escola, atualmente, né, quando eu estava na escola, eram poucos cristãos na sala de aula. Hoje em dia tem mais cristãos, só que não dão testemunho. Porque lá na escola eles se moldam com os outros amigos e não dão testemunho de Cristo. Mas o grande desafio é você ser autêntico cristão no ambiente escolar e se orgulhar disso. O que falta às vezes para nós cristãos, em especial quando nós somos desafiados no mundo, na escola, no trabalho, na faculdade, desafiados a testemunhar de Cristo, é nós entendermos que além de testemunhas, nós somos, com certeza, muito mais felizes, muito mais realizados, muito mais abençoados e convictos da vida que nós temos de qualquer uma pessoa, porque nós temos Cristo. E o que falta às vezes para os jovens, para as pessoas que entram nesse confronto, é a falta de segurança de quem ele é realmente em Cristo. E quando nós entendemos quem nós somos em Deus, a gente não tem medo de testemunhar. Não tem medo de falar realmente o que crê, falar de Cristo, testemunhar de Cristo. A gente defende, a gente responde quando um professor fala que Deus não existe. A gente se levanta e contraria pela nossa fé, pelas evidências da ciência também, pela Bíblia. Então a gente precisa ter essa coragem de realmente expor a nossa fé. Daniel teve coragem. Ele falou, olha, é isso aí, pronto. Não tem. A preço que for. Ele tinha convicção de quem ele era. E o que falta para nós é convicção de quem nós somos. Mostrar
e honrar a nossa fé de verdade. Se for preciso até perder alguma coisa, né? Daniel podia perder a vida. Ele foi jogado na cova de leões, né? Sim. Depois teve o episódio, nós vamos falar depois dos jovens na fornalha. Uhum. Então, é tudo situação que não tinha uma forma natural de sair dessa. Sim, sim. E assim, Beto, eu vejo também que uma coisa, desde a minha conversão até eu entender o que é servir a Deus e ter prazer em fazer a obra do Senhor, porque eu entendo que no começo eu entendia que tudo aquilo que eu tinha prazer, eu tinha que abrir mão. Sim, porque tudo que eu tinha prazer era do mundo. Uhum. E aí eu pensei, eu vim para o Senhor, era tudo que eu gosto, que era de tomar aquela cervejinha, que era de contar uma mentira e fazer os outros rir, que era de, sabe, os prazeres que o mundo oferece. E eu vejo que uma coisa que o inimigo mina muito nas nossas mentes é que quando a gente está conhecendo a palavra de Deus, que vão ter que abrir mão dos prazeres. Mas se a gente conhecer o prazer que é servir ao Senhor, tirando o romantismo, porque às vezes é árduo servir o Senhor. Normalmente é árduo servir o Senhor. Mas o prazer de concluir algo no Senhor e saber que tu fizesse aquilo para Ele e por Ele, é uma satisfação muito grande, isso traz muito prazer. E às vezes, a gente, quando está começando a caminhar na palavra, a gente começa a confrontar isso. Poxa, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho prazer de fazer. Mas é porque não se deixa acreditar na palavra de Deus a ponto de deixar Deus te levar a novos caminhos, a ouvir a palavra dele, andar pela fé e começar a se regozijar pelos resultados que a palavra de Deus está causando na tua vida. Se Deus ele criou o prazer, Ele é o Criador, Ele criou o alimento, e o alimento nos traz prazer. Ele criou as boas emoções, e isso nos traz prazer. Então, imagina se caminhar com Deus não é prazeroso, só não é quando a gente ainda não entendeu. Mas se a gente está caminhando e não entendeu, que a nossa busca seja até entender e ter prazer Amém. nisso. Porque, tirando todo o romantismo de lado, é árduo fazer a palavra de Deus. Existe renúncia. E eu acho que até que Jesus volte, vai ser assim. Só que o prazer de servi-lo, terminar algo que tu se comprometeu em fazer para o Senhor, e sentir a presença dele contigo, e saber que tu fizesse para honrar o nome dele, isso não tem preço. Existe prazer nisso. Só que isso só se alcança quando tu entende, poxa, eu fiz para ele. Eu fiz para ele porque eu estava com desejo e eu entendo que ele se agradou disso. E aí isso começa a aquecer o nosso coração. E os jovens hoje, eu vejo muito nos jovens, essa luta nos jovens, mas não falando de jovens somente pela idade, mas digamos numa juventude de começar na palavra de Deus. Eu creio que as pessoas comparam muito isso, porque eu comparei muito isso, abrir mão. Tanto é que quando eu conheci a palavra do Senhor, que eu gostava de tomar uma cervejinha, o que acontecia? Eu não sabia mais ir na casa de outra pessoa se não fosse com o motivo de levar uma cerveja, parece que não ia ter nem conversa. Hoje eu vou na casa de um irmão, às vezes é bênção quando nós conversamos da palavra de Deus, entramos ali num tema e a palavra vai, mas às vezes tu só conversa sobre a vida, tu só brinca, tu só, sabe, tem um momento prazeroso ali, gostoso, uma união em Cristo, e tem prazer nisso. Mas é que nossa visão de prazer por causa do mundo, por perder essa identidade de Deus, ela está totalmente conturbada, ofuscada. E aí, somente se a gente buscar esse prazer no Senhor, é que a gente vai sentir realmente o que é fazer a obra do Senhor e sentir prazer por fazer isso. Amém. Né? Que horas que é? Vamos ver aí. 11h10, 9h10. 9h10. Vamos lá, então, para o próximo ponto. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, Beto? Senão eu vou para o próximo ponto aqui. Tranquilo. Então, ali no capítulo 3 agora, o rei Nabucodonosor, pode trazer uma aguinha para mim? Obrigado. Meu Deus, é um trabalho que eu tenho para lembrar o nome das pessoas, sabia? Ah, é? Jesus amado. Eu vou orar pelas pessoas, não, pelo pessoal da IBIA, e eu tenho que... Qual é o nome dela?
Meu Deus do céu, fica assim, eu posso trabalhar. Olha. Então vamos lá. No capítulo 3, o rei Nabucodonosor. Vamos lá. Versículo 3, o capítulo 3, versículo 1. Todos acharam aí? Vamos lá. Deixa eu só tomar uma aguinha. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 600 de largura. Levantou no campo de Dura, da província da Babilônia. Então, olha só, Beto. Aqui a gente vê o tamanho da idolatria do rei Nabucodonosor. Ele faz uma estátua para ele, que se for converter isso aqui, eu estava convertendo, dá 27 metros, aproximadamente 30 metros de altura. Uhum. Se a gente for ver aqui, eu acho que vai dar... 27 metros. 27 metros. Olha só, se a gente tem 6 metros aqui da sede do portal, dá o dobro. Mais o meu... olha, de onde tivesse aqui em Itajaí, daria para ver quase. É maior que o estado do Havan. É maior que o estado do Havan, né? Então, olha só. O rei Nabucodonosor, com a sua idolatria, querendo idolatrar a si mesmo, né? Levantando ele como um deus, ele manda fazer uma estátua. E aí, o arauto do rei proclamava assim, vamos ler ali no 3, 4 até o 7. Olha só, no 3, versículo 4 até o 7. Cadê? No meu aqui, do 4 também, pequeno. Aqui, ó. Nisto o arauto apregoava em voz alta. Ordena-se a vós outros, os povos, nações e homens e todas as línguas. No momento em que virdes a trombeta, o pífaro, ou a harpa da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do epífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram a imagem do rei de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, olha só, Beto, o rei Nabucodonosor levanta essa imagem e obriga, de uma forma... ele impera ali, eu falo que o rei dele não é um reinado, porque se fosse um reinado, ele serviria os seus súditos, né? Claro, ele teria as pessoas para servirem, mas seria um reino diferente, então ele é como um imperador, ele obriga as pessoas a fazerem aquilo, tanto é que ele bota uma punição, aquele que não se adorar, não adorar e não se prostrar, vai ser jogado numa fornalha ardente. Hoje, Beto, com as redes sociais, chegasse a falar alguma coisa com relação a isso no culto, e hoje a gente faz lá o nosso Instagram, o Facebook, já está ficando um pouquinho para trás, mas está aí ainda, uma página na internet sobre nós, nada contra. Mas ali a gente fala sobre nós, a gente comenta, espera comentários sobre nós, espera curtidas sobre nós, eu sei que se deve ser usado isso, mas a gente tem que cuidar com a idolatria a nós mesmos. Porque quando a gente começa a expor a nossa vida ali, com o intuito de receber comentários positivos, a expor a tua vida e receber comentários positivos, e o resultado é totalmente diferente, e você fica frustrado, você vê que você fez algo para ti mesmo, e aí esperando um resultado bom, e aquele resultado não veio, e a frustração fica para ti. Né? A gente vê na vida de Daniel e os 3 amigos dele, que o que eles faziam, eles não estavam se importando se eles iam aparecer, mas o que tinham que aparecer era o nome do Senhor. Nada contra usar rede social. Mas será que a gente está usando de uma forma com que a glória de Deus seja manifesta através da nossa vida? Ou apenas para que a nossa vida seja manifesta e nós possamos ser inseridos ou, de certa forma, rotulados da forma que a gente espera que a gente seja? Sim.
Isso é muito perigoso. Não sei se tu tens alguma coisa a falar com relação a isso. Porque principalmente o cristão, se ele usa essa ferramenta, eu acho que a gente tem que usar com muita sabedoria e discernimento, para poder, de alguma forma, ou da principal forma, tentar ser sal, né? E demonstrar aquele que nos perdoou, nos amou e é digno da nossa honra. E nós devemos glorificá-lo e honrá-lo. Porque hoje nós não levantamos estátuas. Não se tem mais essa... Ainda tem, né? Em alguns países aí de imperadores e países comunistas, tem pessoas que levantam esse tipo de estátua. Mas é incomum. Mas talvez de uma forma um pouco mais incomum também a gente acaba encontrando isso, muito comum. No nosso incomum que eu digo, a pessoa levanta uma estátua, mas é comum as pessoas se idolatrarem através dessas ferramentas, né, da internet. Por que eu estou falando isso? Porque nós, como cristãos, nós temos que ser diferentes. A nossa postura, até quando a gente vai comentar um comentário negativo que teve com relação a uma postagem nossa, até a forma da gente se manifestar tem que honrar o nome do Senhor. Nós não podemos sair soltando o verbo e depois correr atrás para corrigir. Ou se fez, pelo menos, se corrigir, beleza. Mas às vezes nem com isso se preocupa. Sim. Mas o principal aqui não é isso. O principal é a idolatria que fizemos a nós mesmos, né? Eu estava vendo uma ministração com esse tema aqui também aquele rapaz do Jesus Cop lá, o Douglas Gonçalves, e ele estava comentando que uma câmera fotográfica antes ela foi feita sempre para tirar foto na frente, e agora o celular ele veio para tirar foto de nós mesmos. Será como é que nós estamos usando isso, né? Como é que nós estamos construindo uma imagem? Para que nós estamos construindo essa imagem? Para o que e por quê? Né? Eu esqueci de um ponto, Beto, que eu lembrei agora, que eles falaram que além deles serem o Daniel e seus amigos serem os mais bonitos aparentemente por causa do alimento, eles eram que tinham mais conhecimento em ciência e em todos os aspectos daquele tempo. E Deus deu esse dom para eles. Quando a gente fala de santidade, eu acho que é interessante, Beto, se tu tiver um comentário para falar sobre isso, é interessante a gente falar que ser santo não é ser alienado. Eu conheço histórias de pessoas religiosas que nunca fizeram uma faculdade porque Jesus pode voltar, e para que isso vai servir? Né? Então, a gente como cristão, a gente tem que ser santo sim, ser separado para Deus. Mas nós temos que conhecer a história da nossa vida, do nosso povo, conhecer, ser referência naquilo que fizemos, buscamos dentro das nossas limitações, temos que buscar a ser assim, até mesmo porque tu é contador, eu posso ser contador também, mas por que eu sou contador? Para quê? Eu sou contador para manter a minha casa, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus objetivos, mas às vezes pode ser um contador para glorificar através do teu trabalho o nome do Senhor. Então o porquê e o para quê do cristão tem que ser diferente daquele que é do mundo. O sal que tempera é esse temor ao Senhor. E esse temor do Senhor só existe se o nosso coração estiver ardendo pelo desejo de fazer a vontade dele como está aqui, a gente está vendo a passagem de Daniel com os seus amigos. Desejo de agradar ao Senhor. Deixa eu tomar Com certeza. A vida do cristão, daquele que serve a Deus, tem que estar baseado no propósito pelo qual Deus o criou, né? E a Bíblia diz que nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Então, até o apóstolo Paulo fala, né, que temos que fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa. Então, se o cristão ele faz determinada coisa na sociedade, seja uma profissão, seja, enfim, uma faculdade, ele precisa glorificar Deus com aquilo que ele faz. Se ele tem um perfil numa rede social, seja Instagram, seja o Twitter, Facebook, TikTok, seja o que for, ele tem que ter a noção, eu estou aqui porque eu tenho que glorificar a Deus.
Então, se o desejo de eu ficar olhando para saber se alguém curtiu, se alguém comentou, se acharam legal, é mais forte do que o meu intuito de demonstrar Jesus, né, para as pessoas, é meio perigoso isso. E quando eu falo demonstrar Jesus, Xana, eu não falo pregar apenas, né, mas a tua vida, mostrar aquele algo a mais que só tem quem tem Jesus. Isso aí às vezes fala mais do que uma pregação. A pregação tem que acontecer, com certeza. A pregação, ela é uma das missões do cristão. Mas o testemunho, o ser diferente, em uma sociedade onde faz mais diferença ainda, do ser diferente, faz a diferença. Então na rede social é a mesma coisa. Então, infelizmente, muitos tentam mostrar nas redes sociais uma coisa que não são. Então, gosto de postar o seu melhor perfil por uma foto, a sua melhor roupa, a melhor forma de falar. Esse dia eu estava na academia fazendo exercício no chão, de abdominal, coisa assim. Estava eu e Gigi até. E aí tinha uma moça lá que ela estava conversando com outra pessoa. E quando ela pegou o celular, ela fez: estou cansada aqui. Ela não tinha nem feito exercício nenhum. Então ela fez de conta que tinha feito um monte de exercício para dizer que estava na academia. Então, cara, como o mundo está vazio, como o mundo está fútil, querendo mostrar coisas que não são. Quer mostrar o carro para dizer que está bem sucedido. Então tem muitos cristãos caindo nesse mesmo erro, usando a rede social para uma autopromoção. É claro, aquele que trabalha com redes sociais, que tem que mostrar o seu produto, enfim, ele presta um serviço, usa aquilo realmente como uma divulgação, é uma outra coisa, né? Eu me refiro pelo hedonismo mesmo, o amor a si mesmo, de querer ser elogiado. E talvez, Beto, se tudo estás falando, esteja me constrangendo e constrangendo quem está em casa. Mas é onde a gente... mas é bem esse o tema da palavra. Talvez a pessoa está se queimando por isso. Poxa, eu estou fazendo isso. Mas aí, se está queimando é porque só tem um jeito de chegar à santidade, Beto. É se arrependendo. Sim. É se arrependendo. Se o Espírito Santo está falando lá, e a pessoa, poxa, está me incomodando isso aí. Eu não vou mais assistir esse negócio. Que toda vida eles falam que eu não posso fazer. Que eu não posso fazer. Meu irmão, se Deus está falando para ti que tu não pode fazer, não é porque tu não podes fazer de uma forma, como o Beto falou, se vangloriando. Hedonismo tu usou? Eu não sei usar essa terminologia, aplicar ela. Amor a si mesmo, né? O amor a si mesmo. Se tu está fazendo somente por amor a si mesmo, com certeza o Espírito Santo está te constrangendo. Mas aí tu começa a usar essa ferramenta de uma forma saudável, gerando prazer em Cristo na tua vida. E aí os teus resultados vão ser ou totalmente negativos para a sociedade, aqueles que te seguem esperando uma postura diferente, ou tu começa a ir testemunhar o poder da graça de Deus na tua vida. E aí tu vai sentir o prazer que é de servir ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai te honrar. E agora a gente vai ver isso, um exemplo prático na vida de Daniel. Daniel não, mas deixa eu só voltar ali o nomezinho deles ali, porque eu nunca lembro, que é Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos deixar para a semana que vem essa história? Vamos? Semana que vem sou eu que prego. Ai, velho. Aí tu me acompanha. Cara, o que sério? tu acha? Tá na hora já? 9h30 já. 9h30. Tu que sabe. Eu acho que mais 10 minutinhos nós terminava. Então tá bom, vamos embora. Então tá, olha só. O que acontece? Então, eles não querem se prostrar perante essa imagem porque eles adoram ao Deus de Israel e eles são dedurados pelo povo dali. E esse povo alguém chega perante o rei e diz, aqueles que você levantou como governante aqui da nossa terra, porque pelo fato deles serem pessoas doutas, com conhecimento em ciências e coisas daquela época, eles foram levantados como governantes. Eles não estavam se adorando. Então eles foram chamados perante ao rei. E olha só o que o rei responde para nós. Responde para eles.
Deixa eu só ver qual o versículo está aqui. O 3, 16 até o 18. Responderam... não é antes. Portanto... Então, depois de Nabucodonosor saber que eles se negaram, né, a se prostrar, no 13 ali, ó, no 3:13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante ao rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos seus deuses, nem adorais a imagem aos meus deuses, e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, e da harpa, e do saltério, e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Olha só, eles foram desafiados. E olha o que eles responderam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que levantasse. Irmãos, esses 3 rapazes, eles se negaram a se prostrar. E eles fizeram isso, talvez escondidos, mas foram colocados diante do rei. E ali eles tiveram que confirmar diante do rei se eles realmente estavam fazendo aquilo. Se fosse outras pessoas, talvez ele mandaria direto para a fornalha. Mas se tratando de pessoas que ele confiou e levantou, ele provavelmente chamou eles para conversar, para poder ter uma satisfação. E o que eles disseram? E o que é mais interessante, eles, Beto, buscavam evidenciar o Deus que eles serviam. E os 3 juntos falaram a mesma coisa. Os 3 juntos falaram a mesma coisa. E eu acho que a santidade, Beto, ela tá ligada totalmente com essa conexão, com essa união, com esse estar junto. Nenhum deles hesitou em falar. E sabe, mano, se a gente ficar sozinho, talvez se eles estivessem sozinhos, um deles, se ele perguntasse para cada um, talvez um deles talvez não aceitaria e voltaria atrás para não ser jogado na fornalha. Mas como estavam os 3, havia unidade, os 3 pensaram e falaram a mesma coisa. Eu acho que isso traz um exemplo para nós, que a igreja do Senhor, ela tem que estar unida para poder buscar a santidade, unida em oração, para poder buscar esse fervor, estar com o coração ardendo, e esse coração ardendo, porque quando o meu coração esfriar, Beto, se o teu estiver quente, ele vai me aquecer, assim como uma lenha seca. Se eu estiver esfriando e tu estiver quente, vai pegar fogo aqui. Mas se nós estivermos um distante do outro, a hora que eu esfriar, eu vou ficar cada vez mais frio até essa chama apagar. Mas os 3 juntos, eles concordaram com a pena de morte na frente deles, que eles não se prostrariam à estátua de Nabucodonosor. Independente de Deus tirar eles da fornalha ou não. Olha só, o coração deles estava tão ardendo em chamas, que eles disseram: olha, independente, nós queremos que Deus pode nos salvar das tuas mãos, mas se Ele não nos salvar, nós também não nos prostraremos. Então, não pode jogar a gente, pode jogar que a gente está pronto para morrer. E aí olha só o que acontece, Beto, que tremendo. No 19, 27, 3, 19 até o 27. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado em aspecto de seu rosto,
contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. E ordenou que aos homens mais poderosos que estavam ao seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens, foram atados com os seus mantos, túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós homens atados dentro do fogo? 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou-lhe ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Sai, vem para cá, sai daí, sai. Meu Deus, olha só, eles estavam prontos para morrer. Olha só o que é a fidelidade de Deus. E olha qual o posicionamento desses homens. Irmãos, a gente tem que aprender alguma coisa com isso. A gente tem que aprender, nosso coração, ele tem que estar ardendo pelo Senhor dessa forma. Porque nós vamos ser seduzidos pelo mundo o tempo todo enquanto estivermos aqui. Nós vamos ser seduzidos a deixar a nossa família de lado, a parar de fazer aquilo que dá trabalho, porque educar os nossos filhos dá trabalho, ser cristão dá trabalho, porque tem que gostar de ler a Bíblia, tem que gostar de ler a palavra, gostar de vir no culto, e nossa carne não quer, e a gente tem que lutar contra a nossa carne, aquilo que a gente não quer fazer, mas a gente quer agradar o Senhor. Então vai ser uma luta constante, mas o que vai nos manter acesos, com a chama do coração ardendo com o desejo de agradar o Senhor, é estarmos unidos, buscando a santidade juntos. Esses 3 foram jogados juntos. O próprio Deus já ardia dentro do coração, mas ele se manifestou dentro daquela fornalha, para que Nabucodonosor e as pessoas que estavam ali pudessem ver e tivessem suas vidas transformadas. Nabucodonosor disse: tira, sai daí, vem para cá, porque vocês são servos do Deus Altíssimo. Eu creio que naquela hora ele falou, mas logo depois já caiu na pilha de novo, porque ele era muito louco. Mas, Beto, para não se estender muito, o nosso coração tem que estar ardendo assim. Tu não acha? Sim. E com certeza. Eu estava vendo uma ministração do Douglas Gonçalves com relação a esse tema, e eu vou finalizar da forma que ele finalizou nesse tema aqui. Ele falou que quando eles eram, a gente já fez isso, já brincou, acho que a gente já brincou com isso também, quando chegar no céu, quem tu vai encontrar lá, o que tu vai perguntar para ele? Então, vou encontrar Moisés, né? Vou encontrar Moisés e perguntar para ele como é que foi a abertura do Mar Vermelho, qual é aquele negócio, aquela loucura lá. E ele fala assim, ó: a minha vontade é chegar lá e perguntar para Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que ele fala os nomes, não são esses nomes, o nome deles de hebreus. Cara, como é que foi estar na fogueira lá, na fornalha com Jesus? E ele diz assim: não. Eles não iam nem deixar eu terminar de perguntar. Eles iriam me perguntar assim, ó: cara, como é que foi viver com Jesus dentro do teu coração? Porque hoje nós temos essa oportunidade. E eles não tinham isso. E o que a gente faz com isso? Hoje nós temos a oportunidade de viver com o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração aqui dentro. Porque ele disse que ele não habitaria mais em templos, mas ele habitaria dentro do nosso coração. E que nós seremos cartas vivas. Então, meu irmão, quero agradecer, Beto, a tua presença. Não sei se queres falar mais alguma coisa, que depois eu vou orar. E, meu irmão, que o teu coração esteja ardendo, porque esse Deus que foi fiel com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego,
que estava com ele na fornalha, hoje ele está dentro do teu coração. Amém. Tem esse desejo, que ele habite dentro do teu coração, que tu tenha cada vez mais desejo de buscá-lo em santidade, buscar ser santo, separado, utensílio exclusivo do Senhor, não perfeito, mas Amém. exclusivo para uso do Senhor. Amém. O que você for fazer como servo de Deus, filho de Deus, honre o nome do Senhor, carregue o nome do Senhor contigo e tenha prazer, regozijo em buscar resultados de eu posso ter frustrado até a minha expectativa, mas eu fiz a vontade de Deus e eu alegrei o coração de Deus e se alegrar e ter prazer nas coisas do Senhor. Que o teu coração esteja cheio da Amém. presença de Deus, que essa palavra venha aquecer o teu coração e gerar desejo da busca pelo Senhor. Amém. Então vamos orar para terminar, Beto? Pode orar? Amém. Senhor Jesus, agradecemos por essa palavra, Deus, que nos encorajou a testemunhar mais e falar mais o Teu nome e ousar mais, Senhor Deus, e nos apropriar, Senhor Deus, daquilo que nós somos, do que nós cremos, sem vergonha, sem medo, e nos separar desse mundo tão perverso que quer nos contaminar, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela essa ministração. Obrigado pela vida do Xande, Pai, que proporcionou esse momento para que possamos mergulhar nessa palavra que nos lava, nos edifica, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.